paz do Senhor Jesus a todos irmãos e irmãs que estão aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu saí agora do trabalho, agora há pouco, e eu não ia falar isso, sabe? Mas eu senti de estar passando um sonho que o meu esposo teve. E Deus tem usado ele muito. Através de sonhos, Deus tem dado revelações a ele, como o Senhor também já deu para mim também, amém? E como ele é uma pessoa bem assim, reservada, né, claro, ele falou para mim assim, fala você do sonho, mas eu não quero gravar vídeo, então ele não se sente bem em frente a uma câmera. E eu quero passar, irmãos e irmãs, esse sonho, que foi algo assim muito rápido, que ele falou que ele teve. E ele contou para mim o sonho bem detalhado. E a maioria dos irmãos sabe que nós moramos aqui no Japão. E já faz mais de 20 anos que nós moramos aqui. E nós temos orado pelo Brasil. Nós temos pedido a misericórdia de Deus por essa nação, que é a nossa nação. E a gente tem pensado também, nós temos pensado de ir ao Brasil. Eu não vou dizer aos irmãos, às irmãs, nós temos pensado de ir para morar mesmo, ou simplesmente ir a passeio. Mas esse sonho, irmãos e irmãs, foi muito forte porque ele me contando, olha, eu quero dizer a vocês que eu fiquei arrepiada dos pés à cabeça. E vocês sabem que nós estamos vivendo em dias difíceis, né, irmãos? As coisas não estão sendo fáceis para ninguém. Sim, todas as nações estão sofrendo, todas as nações estão sendo atacadas de uma forma ou de outra espiritualmente. O inimigo está furioso. Ele está fazendo, assim, meios, estratégias para que as nações entrem em guerra. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que Deus é maior na nossa vida. Eu creio em nome de Jesus que Deus, Ele nos dará o escape. Pode ser que nós vamos ver, mas Deus nos dará o escape. Eu creio desta forma. E o sonho que ele teve foi assim. Ele sonhou que ele estava no Brasil. Olha só, e nós moramos aqui no Japão há mais de 20 anos. E ele sonhou que estava no Brasil. Ele disse que entrou dentro de um carro. E nisso que ele estava dirigindo, ele lembrou que estava sem o cinto de segurança. Aí ele disse que no sonho ele pegou e colocou o cinto de segurança. Aí no momento que ele colocou o cinto de segurança, ele lembrou a polícia. Aí tudo bem, ele disse que continuou dirigindo. E ele disse que foi tentar passar de um estado para o outro. E ele falou assim que ele começou a ver exércitos de guerras. E ele disse que por um exato momento, todos os lados que ele olhava, ele só via exércitos, um povo armado. E ele falava assim, mas o que está acontecendo? Aí uma voz na mente dele falava assim, o Brasil está cercado. Quem está dentro não pode sair. E quem está fora não pode entrar. E quando ele abriu a porta, ele parou o carro, ele abriu a porta, desceu. Quando ele desceu, ele viu todo o exército do Brasil, fechou todas as fronteiras. Tinha carros de guerras, os militares estavam todos armados.
E ele falava assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí uma voz do pensamento dele falava assim, não tem como você sair daqui. O país está cercado. Agora não tem mais jeito. E ele disse que ele olhava novamente para o lado assim e só via aquela patrulha de exército em volta do Brasil. E no exato momento ele disse que acordou, assustado. Ele falou que foi simplesmente um cochilo que ele teve. Mas ele disse que o sonho foi tão forte que parecia que ele estava vivendo uma realidade. Irmãos e irmãs, temos que nos preparar. Eu vejo que a guerra está começando. Vocês podem observar como que está o Brasil hoje, com essas disputas de política. O país está querendo praticamente parar. Querendo ou não, as pessoas estão já guerreando. E temos que somente orar e pedir a Deus para que mande o socorro dele. E para que nos guarde. E para que nos proteja. Nós não sabemos como vai ser 2023. Mas com certeza, irmãos e irmãs, vamos passar por dificuldades. E vocês estão vendo que a cada dia, como diz a palavra do Senhor, os dias são maus. Mas vamos orar. Vamos pedir a Deus para ter misericórdia. Muitos vão dizer, mas a palavra tem que se cumprir. Sim, tem que se cumprir. Mas temos que orar. Pedir a Deus para que nos dê força. Para que coloque em nosso coração paz. E para que nós estejamos preparados. Porque a vinda de Jesus está próxima. Amém? Este é o sonho. Se você teve algum sonho, alguma coisa assim, meio parecido, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque uma coisa é, Jesus está voltando. Maranata está voltando. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs. Hoje eu estou aqui para falar de mais um sonho que eu creio que foi Deus que me deu. Ele me mostrou algo que eu fiquei hoje o dia inteiro pensando. E eu quero dizer a vocês que esse sonho foi longo, irmãos. Foi um sonho assim que eu acordava, eu voltava a dormir e continuava esse sonho. Ele dava continuidade, parece que ele não parava. E eu quero dizer para vocês que eu fiquei bastante impactada e eu estou passando aqui para entregar esse sonho para vocês. Claro, primeiramente, eu acredito que esse sonho foi para mim, onde Deus quis me despertar em algo, onde Deus quis falar comigo. Mas eu creio também que eu posso estar entregando para a igreja, eu posso estar entregando para os irmãos, para que os irmãos também possam entender o grande significado desse sonho. Como todos estão vendo, nós temos recebido muitas notícias tristes, onde está tendo muitas mortes, muitas enfermidades, muitos escândalos entre o meio cristão, muitas pessoas se apostatando da fé, muitas pessoas duvidando da palavra de Deus e o amor se esfriando a cada dia. E olha só o sonho que o Senhor me deu. Antes de passar o sonho para vocês, eu quero dizer que eu fui pesquisar pela palavra de Deus. E antes de eu estar contando o sonho para vocês, eu quero ler algumas passagens onde está referente ao sonho que o Senhor me deu. E uma das passagens está em João, no capítulo 16, no versículo 21, que diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo.
E também eu quero estar lendo com vocês lá em Apocalipse, que fala também da mulher e do dragão. Diz assim, em Apocalipse capítulo 12, no versículo, vai do versículo 1 até o versículo 18. Vamos fazer assim, para não ficar muito grande, eu só vou deixar essa passagem aqui e vocês podem estar lendo lá, amém? Agora eu vou estar falando do sonho. Foi assim, no sonho, primeiramente, apareceu eu andando em uma estrada. Essa estrada era escura, parecia ser noite. E eu estava indo em sentido a uma igreja. Era uma igreja pequenininha. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu até conheço essa igreja. E as pessoas que eu vi nesse sonho eu conheço também. Não é da igreja que eu congrego, mas é de outra igreja. E eu estava indo a caminho a essa igreja. Ao mesmo tempo parecia ser uma igreja, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava indo a uma casa. Quando eu cheguei nessa igreja, eu vi alguns irmãos ali que eu conhecia e outros que eu não conhecia. E eu encontrei com dois pastores. Um pastor, ele só estava de visita, e o outro pastor, ele era o responsável pela igreja. E no exato momento, eu percebi que essa igreja, ela estava um pouquinho, parecia que ela estava em cima de um morro. Só que estava escuro lá, não era um lugar claro. E quando eu entrei dentro dessa igreja, tinha pouquíssimas pessoas. Tinha onde era a parte do púlpito, onde era o salão, onde os irmãos ficavam ali, né? E tinha também uma salinha separada. Então eu fui até essa salinha separada e ali eu vi uma mulher deitada. E eu perguntei, no exato momento eu não sabia quem era aquela mulher, e eu perguntei quem estava grávida. Mas quando eu olhei, eu vi que a mulher era do pastor da igreja local e não do pastor que estava de visita. E essa mulher, ela estava grávida e ela estava deitada ali, gritando de dor, porque ela estava para dar à luz. E no exato momento eu cheguei e eu queria encontrar essa mulher, eu queria vê-la, eu queria poder chegar perto, mas eles não permitiram que eu chegasse perto dela. Um dos obreiros daquela igreja me levaram em outra salinha e ali eles falaram para mim, ó, você não pode ir lá, você vai ficar aqui. Aí quando o bebê nascer, aí você pode ir lá ver. Mas eu falava que eu queria encontrá-la, eu queria ver, eu queria poder chegar perto dessa mulher que estava gritando. Ela gritava, irmãos. Ela gritava, ela gemia de dor, porque já tinha chegado a hora da criança nascer, mas a criança não nascia. É como se a criança não quisesse nascer. E nisso eu fiquei naquela salinha, escutando os gritos daquela mulher, aonde ela gritava, ela gemia de dor. E nisso um dos obreiros veio até mim, simplesmente só falou para mim, ore, coloque de joelho, ore, porque a criança não quer nascer. E nisso eu fiquei andando para um lado, para o outro ali, preocupada, querendo entender, porque no meu pensamento, ali naquele momento que eu estava esperando aquela criança nascer, eu mesma ficava me perguntando, mas a mulher do pastor não está grávida? Mas a mulher do pastor não tem como ganhar criança, ela não está grávida, porque eu ficava pensando no sonho, na vida real, sobre esta mulher do pastor.
Mas eu não conseguia entender o porquê que o Senhor estava me mostrando aquela mulher grávida. Aí, de repente, irmãos, eu já não estava mais naquela salinha. Eu estava como se fosse invisível. Eu andava por ali dentro daquele templo, onde tinha, como eu falei para vocês, uma parte onde cultuava. E eu também entrei na salinha onde essa mulher estava prestes a dar à luz. E eu, como estava flutuando, eu já não estava mais no meu corpo, eu comecei a assistir a cena ali e ver o comportamento dos irmãos. Tinha irmãos que estavam andando para um lado e para o outro, não sabia o que estava fazendo. Tinha esse pastor que estava como visitante, ele estava com o pensamento como assim: ah, eu não estou nem aí, eu não estou exercendo o meu chamado, eu não tenho que me preocupar com nada. Mas o pastor, que era o marido dessa mulher que estava prestes a dar luz, ele estava preocupado e não sabia o que fazer. No exato momento, a mulher parou de gritar, ela parou de sentir dor, e nisso o pastor esposo dela começou a achar que a criança não estava mais em vida, porque ela tinha parado de gritar e ele achou estranho. Mas no exato momento, irmãos, ela deu um grito muito forte, aonde ela falava que a criança não queria nascer, não queria vir ao mundo. E nisso, irmãos, eu assistindo aquela cena, eu voltei para aquela salinha onde eu estava à espera. E nisso eu voltei para o meu corpo que estava ali. E nisso veio um obreiro e falou para mim assim: vai embora porque essa criança não quer nascer e nós não podemos ficar aqui. E nisso, irmãos, eu me vi saindo daquele lugar e aquela mulher, ela foi tirada ali daquela igreja e ela foi levada para um outro lugar aonde eles iam tentar ver se conseguia com que a criança nascesse. E nisso, irmãos, eu via muita preocupação, muita correria e muito choro ali entre aquelas pessoas, aonde todos estavam à espera dessa criança para nascer, mas essa criança ainda não nasceu. Mostrou no sonho, irmão, que era um lugar escuro, um lugar sem luz, um lugar sem vida, onde as pessoas estavam totalmente oprimidas e desanimadas, e esperando essa criança nascer. Mas essa criança não quis nascer. E nisso, irmãos, eu fui embora e acordei. Quero dizer a vocês, irmãos, que a vinda de Jesus está próxima. E nós sabemos que tem passagens da palavra de Deus que fala sobre a mulher grávida. E nós sabemos que nós já estamos vivendo no início das dores, dores de parto. Vocês podem ver que em todas as nações tem acontecido coisas terríveis. Vocês têm visto também que o mal tem se aumentado. E o amor dos fiéis, o primeiro amor, tem se esfriado. Precisamos refletir. Precisamos meditar na palavra de Deus e entender que Jesus é real, que Ele vive e que nós não podemos brincar de ser cristão. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai dar a segunda chance, porque as oportunidades já estão aqui. É isso. Que Deus abençoe. Que Deus possa estar abrindo os olhos de cada um de vocês. Que Deus possa estar dando discernimento também através desse sonho. Tocando na vida de cada um de vocês, vendo
em um tempo que está acontecendo muitas coisas tristes. Em todos os países. Eu que moro aqui no Japão, nós estamos aqui com medo, assustado com esse mega terremoto que está para acontecer a qualquer momento. E não só aqui, mas em outros países, quantas mortes, quantos desastres, quantas coisas terríveis têm acontecido. E tudo isso que está acontecendo não é por acaso, não é à toa. Eu vejo que são os sinais que o Senhor está dando para nós, a igreja, para nós entendermos que a vinda dele está próxima e que nós estamos vivendo no tempo das dores. Nós estamos vivendo no tempo da aflição. Nós estamos vivendo no tempo que temos que guerrear contra o inimigo de nossa alma. Temos que nos fortalecer na palavra e temos que nos levantar e marchar. É isso. Irmãos, irmãs, pode deixar o comentário de vocês aí. Se você teve um sonho, se Deus falou com você através de um sonho, de algo muito profundo, pode deixar nos comentários. Isso vai ser para fortalecer outros irmãos também. E que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Até mais.